Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é a emissora mais importante do grupo porque foi onde tudo começou. Caramba, o que é que a gente vai fazer com essa situação que o Brasil está vivendo, não é? Estava aqui imaginando, olhando ao Léo aqui, e como eu, muita gente. O que é que se pode fazer com o Brasil, que virou epicentro de uma doença terrível que ameaça ainda a humanidade, que a gente não sabe em que parte do livro a gente está. Se é na primeira página, na metade ou perto do fim. Perto do fim a gente não está, porque com essas variantes e com necessidade de adaptação de vacina, a gripe espanhola lá nos idos anos 20, ela levou 50 milhões de vidas, quase 50 milhões de vidas, e teve 3 ondas. E essa, quantas vai ter? Na época os caras não tinham vacina, mas tinha muito menos gente circulando no mundo e não tinha avião para levar as pessoas de lá para cá. Hoje as pessoas circulam com uma mobilidade enorme, dentro do país, fora do país, e daí por diante. Eu não sei. Eu não sei o que será do comerciante que, na verdade, fechou as portas durante a primeira onda e quebrou. Porque o cara tinha lá a sua loja de bairro, o seu boteco, enfim, o seu estabelecimento comercial, sobrevivia e bem que famílias, gerações de famílias, sobreviveram durante anos e anos e anos e anos. Inclusive, acho que a gripe espanhola. Tem loja de 100 anos que fechou. Ontem uma senhora com uma loja de 60 anos chorando terrivelmente porque ia fechar. Então eu não sei. Mas o Dória está empenhado em buscar vacinas. Isso não tem dúvida. Hoje chegou mais insumos para conseguir vacinas. Mas ele devia ter tomado essas atitudes que ele tomou agora antes. Por que não tomou antes? Por causa de eleição. E aí, se o cara vai tomar uma atitude ou deixar de tomar, acho eu, que não sou político, que não entrei ainda na política e não sei nem se vou entrar, que o cara tem que ser transparente. Fala, eu não vou fechar nada aqui com o risco de ter uma trombada mais séria no futuro, porque eu quero eleger o Bruno Covas. Seria mais fácil. O Churchill, que foi um dos maiores estadistas de todos os tempos, dizia assim, se você tiver dúvida na política, eu acho que na verdade, nem na política, acho que isso vale para tudo. Se você tiver em dúvida, diga a verdade. Fale a verdade. O problema é que não interessa a intenção desses caras, a maioria mente descaradamente, do goleiro ao ponto esquerda. A maioria não é transparente, a maioria mente, e a maioria, que às vezes nem rouba, mente também, por uma questão de conveniência política. O que eles chamam de articulação política, às vezes não passa de uma grande mentira política. Então é triste isso. Porque, repito, se as medidas tivessem sido tomadas no estado de São Paulo lá atrás, hoje essas medidas tão drásticas talvez não fossem necessárias agora. Porque como é que o cara vai fazer para manter o seu estabelecimento comercial que ele conseguiu sobreviver à primeira onda da pandemia e por consequência da economia? Onde ele fechou, deixou de ganhar, demitiu funcionário pra caramba, a leva de desempregados que nós temos no Brasil é uma coisa assustadora, fora do comum, e ele resistiu mesmo assim. Mas e agora? O que é que vai ser feito para o cara sobreviver?
Esse é o primeiro ponto. Ah, mas nós temos o Meirelles aí na economia do Estado. Então, tá bom, mas e daí que tem o Meirelles na economia do Estado? Ninguém entende mais de economia do que o cara que tá lá administrando a sua lojinha de bairro, o seu barzinho, o seu restaurante. Eu não estou falando nem de restaurante bacana, não. Que esses também estão quebrando. Porque as pessoas agora estão com mais medo ainda de frequentarem estabelecimentos comerciais. Se você fala que você está no auge da pandemia, que a fase mais grave é mesmo, nós conseguimos fazer o Brasil virar o centro mundial da doença. Que vontade o cara tem de consumir, ou tem de ir no shopping, ou tem de ir em algum lugar? Nenhuma. O cara tem medo. Quem tem medo, velho. Você pode ter certeza disso. Então já é um desestímulo desgraçado para a economia. Se além disso você toma medidas drásticas que alguns prefeitos de São Paulo, como de Ribeirão Preto, que acho que é o Nogueira, filho de um cara que era amigo meu, Nogueirão, ele disse que não vai cumprir o que o governador disse. E o governador deve ir à justiça e tal. Vai virar um balaio de gato. Agora, não sei. Antes de você chegar a essa situação, os recados da ciência que o governador tanto preza aqui em São Paulo vieram. Eu não vou ficar repetindo o comitê de contingência do coronavírus em dezembro, janeiro, fevereiro, que avisou lá atrás. Fecha agora, que quando chegar lá na frente, e o pior, que a gente vai começar a sair do inverno e já estamos perto do quê? Vamos sair do verão e já vamos ficar perto do quê? Do inverno aí, meu irmão. Com temperaturas mais baixas, sem vacina, esse vírus vai matar muita gente. Ah, mas o Brasil já vacinou gente pra caramba. Ah, vacinou. Tem 210 milhões de habitantes. Faltam só 200 milhões para vacinar. Não é? É por isso que os Estados Unidos têm interesse em conversar com o Brasil. Não é porque eles estão pensando neles, não. Só neles. Estão pensando no mundo inteiro. Mas também neles. Primeiro neles, depois no mundo e depois da gente. Porque não interessa ao mundo o Brasil, que é um gigante, com 210 milhões de habitantes, com uma parceria comercial com as grandes nações do mundo. A gente vende de tudo, principalmente comida para esse país. Então não interessa para esse país que a gente fique doente. Por isso que eles estão querendo viabilizar a compra de vacina. Nós precisamos também agilizar isso. O governo federal teria que agilizar a compra de vacina. Ontem, numa bateção de cabeça, anunciou que ia comprar a vacina da Pfizer, depois voltou atrás e daí por diante. Eu fui convidado para um café da manhã virtual com o ministro da Saúde, o Pazuello, mas ele não tem tempo, eu também não tenho, porque eu venho aqui fazer programa. Mas acho que eu vou até aceitar para querer entender o que o Pazuello está fazendo. É porque uma hora ele anuncia uma coisa que é legal pra caramba pro Brasil e de repente mais à frente essa coisa não existe mais. Então, ou a gente tem uma definição, uma coordenação sensata, decente e logística mesmo, ou o povo inteiro vai morrer de fome ou da doença. Preços. Eu continuo afirmando. Quando eu falei a primeira vez que deveria ter um controle sobre os alimentos da cesta básica e só. E eu depois expliquei até para o presidente da República numa entrevista que eu fiz com ele. Eu falei, presidente, o senhor devia controlar os preços dos alimentos da cesta básica. Não é controle de preços gerais. Ah, os caras me taxaram de comunista, porque o Datena é comunista, que é controle de preços. Comunista é tua tia, tua avó, sei lá quem mais. O comunismo não existe mais, nunca existiu enquanto regime que matou só o Stalin, cerca de 50 milhões de pessoas. O Mao Tse Tung, 70 milhões de pessoas. Como é que eu posso acreditar num regime desse?
que foi deturpado por um monte de canalhas que gostavam do poder e matavam o povo com Stalin, com a polícia dele, o Mao Tse-tung, que exportava tudo que a China produzia, já para um país mais populoso do mundo, depois da divisão da Índia com o Paquistão, e deixava o povo comendo casca de árvore e grama. Matou 70 milhões de pessoas. Como é que eu posso ser comunista? Evidente que eu não sou comunista. Claro que não. Qualquer imbecil percebe que eu não sou comunista. Mas tem alguns imbecis que insistem que quando eu falei em controle de preços, não é? Os caras chiaram. O que o Bolsonaro fez agora com a Petrobras? Simplesmente o que eu estava falando com os alimentos, ele fez com a gasolina. Porque ele falou assim, e com o diesel e daí por diante, pô, não dá mais, cara, aumentando o preço de combustível toda hora, não dá mesmo. Mas não dá também ficar aumentando arroz, óleo de soja, feijão toda hora. Então, a única coisa que eu queria é que esses mercados que ganharam dinheiro pra caramba até agora e metem a culpa no atravessador, sei que do produtor não é, que tabelassem a cesta básica pro cara poder comer. Cesta básica, eu não falei controle de preço geral, mas a cesta básica pro cara comer. E o Bolsonaro agora nada mais, nada menos, o que ele fez foi controlar o preço da Petrobras, que ele dizia que não podia aumentar toda hora o combustível. Exatamente o que eu falei para a cesta básica. Controle de preço de combustível, para controlar também o alimento, que estava descontrolado e está descontrolado. E há necessidade mesmo de você não deixar esses mercados ganharem mais dinheiro, ou o atravessador ganhar mais dinheiro, às custas da fome do povo. Não dá. Não dá para a gente ficar importando arroz dos Estados Unidos se a gente produz arroz pra caramba e não usa nem esse estoque de milhões de toneladas que a gente importa, não é? Para, de repente, jogar no mercado esse estoque e controlar o mercado. Porque agora o que aparece de oportunista ganhando dinheiro, esses mercados devem ter enriquecido mais do que já são ricos. Com o preço que cobraram, e o povo tem que comer. Nem que compre 3 batatas, meio quilo de arroz, meio quilo de feijão, vai comprar. Agora, os caras podiam ter um pouco mais de humanidade. Já que não tem, pega a cesta básica e fala, se passar disso aqui, vocês vão pagar uma multa bilionária e vão cometer crimes contra a economia e, de repente, podem ir para cadeia. Era isso que eu faria. Era isso que eu faria. Ah, mas você vai controlar preço? Não, eu vou controlar preço do que o pobre precisa ter na mesa para comer. Senão ele não vai comer. Eu controlaria preço de cesta básica do mesmo jeito que o Bolsonaro mandou aquele presidente da Petrobras embora, porque ele aumentava petróleo a cada 2 minutos. Aumentava diesel, gasolina, álcool a cada 2 minutos. Simplesmente a ideia original que eu dei para a cesta básica ele usou para a Petrobras. Não dá para o cara mais pagar a gasolina aumentando todo dia. Pô, já cansamos de dar exemplo aqui o raio do motorista de táxi, o coitado do motorista de aplicativo, esses coitados de motoristas de táxi. O cara acorda 4 horas da manhã, quando chega meio-dia, fala assim, eu fiz uma corrida de 18 paus. O que eu vou fazer com 18 conto? Se eu não fizer mais pelo menos umas 2 ou 3 corridas para pagar a gasolina e levar alguma coisa para comer em casa, o que eu estou fazendo aqui? Há 40, 50 anos, muitos já aposentados e que tem que continuar trabalhando de motorista de táxi. A maioria de motoristas de aplicativo a gente perdeu o emprego. São milhões de desempregados no Brasil. Onde o cara vai arrumar dinheiro para botar combustível? Outro dia eu fui entrevistado pelo Lucas Herrero, acho que foi pelo Lucas ou Josino. O cara falou assim, eu botei 30 conto, deu 6 litros de gasolina. O que eu vou fazer com isso? Sei lá, eu tenho que pegar 2 corridas boas para repor a gasolina. Botei 6 litros de gasolina. Um cara que trabalha
com o carro a gasolina, botou 6 litros. O outro falou, Datena, quando eu faturo bem, eu faturo R$ 200 e gasto 120, 130. E aí? O que eu vou fazer com 80 conto? Se os preços dos mercados estão abusivos. Abusivos. Mas você não pode falar do preço do mercado, porque senão a gente não vende comercial para os mercados. Olha, isso é problema do comercial, não é meu. Eu estou aqui para falar o que eu penso. Esses mercados enriqueceram mais ainda e não foram nem um pouco generosos com o povo brasileiro até agora. O preço da comida é exorbitante, imoral e lamentável. O preço do combustível é criminoso, imoral e lamentável. Tá bom, então vamos espalhar mais o vírus agora. Mas por que não fez isso antes das eleições? Que com certeza não precisaria fazer agora. Não fez porque o Bruno Covas ia perder as eleições. Ou a maioria dos prefeitos do governo da situação, a maioria ia perder a eleição, porque é uma medida impopular. Aí você tem a escolha de Sofia. Você quer que o seu candidato seja eleito e milhares ou milhões de pessoas não morram? Você escolhe. Eles escolheram o quê? Que milhares e milhões de pessoas morressem e os prefeitos deles fossem eleitos. Com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. A maioria fez campanha de rua. Eu estou mentindo aqui? Foi em culto religioso. Eu estou mentindo aqui? Foi em locais fechados, empresas. Eu estou mentindo aqui? A maioria optou por aglomerar, por fazer exatamente o que esses caras sempre meteram o pau no presidente da República e que cinicamente fizeram a mesma coisa. Está errado o presidente fazer e o que eles fizeram também. Só que eles foram cínicos. E ao invés de focarem na ciência e na vida, focaram na urna. Está errado o que eu estou dizendo aqui? Você acha que eu estou errado?